Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas. Dizendo sempre que vocês podem fazer as perguntas como comentários abaixo dos vídeos. De preferência, quando é perguntas que vocês querem que seja gravada em áudios, em vídeos, como fazemos aqui, que sejam feitas essas perguntas abaixo dos vídeos recentes, porque muitas vezes lá nos vídeos antigos nós não vamos mais verificar, porque não dá tempo. As únicas questões, perguntas e comentários que podem ser feitos nos vídeos antigos e que realmente eu posso ver são aqueles feitos pelos membros do canal, porque aí eles aparecem para mim em tempo real sempre. Mas vocês podem fazer, muita gente faz perguntas lá, eu respondo a maioria ali mesmo, abaixo do vídeo, abaixo do comentário da pergunta, mas algumas eu seleciono para fazer aqui um comentário mais aprofundado, porque demanda uma resposta também mais longa. Então vamos aqui para a primeira pergunta de hoje. Como devo fazer o Evangelho no lar? Teve um vídeo ali há poucas semanas que nós falamos que sempre que você faz o Evangelho no lar, nós temos uma egrégora de seres multidimensionais que vêm fazer limpeza no lar, na casa, nas pessoas, vêm harmonizar, porque é um momento de grande elevação energética. Uma frequência mais elevada atrai almas mais elevadas. O Evangelho no lar, ele não precisa ser feito todos os dias e nem precisa reunir muita gente, pode ser algumas pessoas que se disponham até fazer também até de forma individual. Eu prefiro fazer o Evangelho no lar acompanhando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, porque é mais fácil de compreender, é mais fácil de interpretar e de comentar. Ele é muito fácil de compreender porque ele não é tanto metafórico como é, por exemplo, a Bíblia. O Evangelho conhecido do Novo Testamento, o Antigo Testamento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de fácil leitura, fácil interpretação, e é bastante recomendado, mas você pode fazer também o Evangelho no lar com qualquer outra leitura. Se você prefere a tua Bíblia, faça através dela. Se você prefere através de uma leitura qualquer que tenha cunho espiritual. Enfim, a escolha é sempre de quem vai fazer o Evangelho no lar. Eu daria como sugestão uma fórmula que eu adotei há muito tempo e eu fiz não sei quantos anos, mas aquele livro, O Evangelho no Lar, do Allan Kardec, eu passei ele 2 vezes, da primeira página até a última. E não é necessário mais que uma página cada vez que vai fazer. Pode ser uma página, pode ser 2, mas não faça muito longo para não cansar, não perder o teor do que está escrito. Pode fazer até com um capítulo apenas, um parágrafo, meia página. Mas o ideal é escolha lá um pedacinho onde tem um tema e faça dentro daquele tema. Antes que mude o tema, faça daquele tema. Então pode ser uma parte de uma página ou uma página. Faça primeiro a leitura e depois os comentários. Se está fazendo sozinho, então vai apenas fazer uma reflexão. Tem uma preparaçãozinha que sempre é bom, qualquer coisa que se faça, quando vai se elevar a consciência, quando vai se elevar o espírito, como se diz. É bom fazer uma preparaçãozinha. Faça uma meditaçãozinha de 1 minuto, 2, conecte
os teus guias espirituais consigo, faça um propósito de entender a espiritualidade, de entender quem somos de verdade e entender o que está escrito lá naquele texto que vai ser lido, e que se tenha então o entendimento e o aprendizado, porque é para isso que estamos aqui encarnados. Peça também a proteção, pode ser para Arcanjo Miguel ou a sua equipe arcangélica, ou então quem tem outras maneiras de entender, quem é da Umbanda pode pedir para os caboclos, os pretos velhos. Quem é católico pode pedir também para São Jorge. Enfim, essas almas que são considerados nossos protetores, guerreiros, para que eles façam a proteção. E que no final a equipe de limpeza faça a limpeza energética, porque sempre mexe com limpeza. Quando se faz qualquer coisa mais profundamente na linha espiritual, se mexe com sombras, energias, memórias. Então é importante que se peça também a limpeza no final. Então pedir a proteção e a limpeza. E confiar, porque existe uma proteção muito maior do que podemos imaginar. Quando se faz o Evangelho no lar, a limpeza não é só do ambiente que se está, mas de toda a casa. É importante que se faça uma programação. Eu adotei quando eu comecei, naquele tempo, que eu não sei que ano que foi, mas faz muito tempo. Eu determinei na época as quintas-feiras, de noite, num horário que eu sempre estava já livre. Então eu escolhi quintas-feiras às 10 horas da noite. Era o horário que eu fazia. E o Evangelho não precisa ser feito muito longo. A leitura curta e a reflexão também curta. Pode ser 10 minutos, 15 minutos, mas que não passe de meia hora, porque se passa muito tempo, cansa. E se cansa, a pessoa começa a desistir. Então, bem rapidinho, com fervor, com devoção e com confiança. E seria mais ou menos isso. O dia que não vai fazer ele, que não dá, que acontece um imprevisto, então aquele dia lá surgiu um imprevisto, não se pode fazer o Evangelho naquele dia, naquela hora. Então, um pouco antes, um tempo antes, dentro de um tempo hábil, não também esperar um minuto antes, né? Algumas horas, ou até um dia, 2 antes, tem um compromisso. Então, faça uma pequena reflexãozinha e determine para a tua equipe espiritual que aquele dia você não vai fazer. Porque essa equipe espiritual, ela sempre está programada para estar presente dentro daquela agenda que você tem do Evangelho no lar. Por isso é importante manter um dia da semana e horário, porque daí as equipes espirituais já estão programadas também para estar ali. Lembrando que as equipes espirituais não têm tempo a perder. Embora elas são quânticas, elas também gostam de disciplina. Aliás, uma coisa que sempre foi pedido desde o começo dessa minha caminhada sempre foi essa: disciplina. Disciplina é bom para todo mundo. Seria mais ou menos isso. Depois de feita a leitura, então, interpretar aquela leitura, fazer comparações, entender aquilo comparado com o dia a dia da gente, dos acontecimentos. É importante fazer um comparativo, porque quando nós lemos alguma coisa, quando nós recebemos alguma orientação, uma informação e comparamos com algo, nós memorizamos numa potência muito mais elevada. Assim se aprende qualquer coisa, não só o Evangelho, mas sempre é bom fazer uma comparação para afirmar aquela referência, aquela informação. Vamos aqui para uma outra pergunta. Existe algo que se possa fazer para vender um imóvel que não vende? Bom, essa pergunta eu respondi antes em outros vídeos, mais ou menos o
o mesmo teor. Eu só vou complementar aqui para não perder muito tempo, porque já foi falado sobre isso. Existem muitas possibilidades, mas o imóvel, ele é um bem, é um capital, é matéria. Então ele envolve muitas frequências. Pode ser frequência do proprietário, pode ser frequência de quem precisa comprar, pode ser frequência ali de memórias que tem no imóvel. Pode ser também que a pessoa que queira vender, ela tem algo dentro dela das vidas passadas, desta vida que vibra numa frequência de escassez ou de fracasso. Então, são muitas possibilidades. Temos também hoje uma situação econômica difícil aqui no nosso país. As pessoas não querem investir, estão com medo. Insegurança. Quando há insegurança, as pessoas não arriscam. É preciso que as coisas clareiem para que as pessoas se animem e comecem os investimentos. Imóvel é um investimento, mesmo que seja para morar nele, para construir em cima de um terreno, se é só um terreno. Mas é preciso confiar na economia do país. Então, quando não há confiança, não há investimento. E isso é muito forte também. Não é só energético, não é só a questão de frequência das pessoas. Por isso tem muita coisa. Às vezes é o valor que está muito alto, às vezes é a localização, às vezes é a vizinhança. Tem muita coisa, não dá para dizer aqui o que fazer. Uma coisa que foi dito antes, e posso repetir aqui, é quando você vai vender um imóvel, sempre pense naquele que vai comprar. Tenta fazer um negócio justo, honesto. O universo ajuda quem se ajuda. Se você é honesto com você e com os outros, o universo vai ser honesto com você, ele vai te dar uma mãozinha também. Sempre tem gente comprando, sempre tem gente vendendo, apesar de tudo. Então, se tem gente comprando e gente vendendo, alguns negócios sempre saem. E por que saem alguns e outros não? É aquele que está mais na frequência elevada. Tem a preferência. Pode-se também, claro, pedir para as consciências mais elevadas que dê uma força, precisa vender, vai fazer um negócio justo. Porque não adianta pedir favor para as consciências mais elevadas e querer barganhar, querer enganar alguém. Aí não dá. Elas não vão compactuar com isso. E vamos então para mais uma pergunta. As pessoas que trabalham ganham o seu dinheiro e vivem na escassez. Qual a energia que estão vibrando? Também é uma pergunta já relacionada com temas anteriores. Aliás, eu diria que praticamente todas as perguntas sempre têm temas anteriores, porque é lá que as pessoas fazem as suas perguntas. Então, uma pessoa trabalha bastante, ganha bem, ganha o seu dinheiro, mas vive na escassez. Qual é a energia que está vibrando? A energia da escassez. A energia do coitadismo. A energia do não ter nada. A energia da falta. A energia de que nada dá certo. A energia que não vai conseguir. Enfim, todas as energias negativas juntas, podemos dizer. Porque tem muita gente que tem uma conta bancária, tem um capital enorme, ganha muito dinheiro, mas está sempre na escassez porque nunca tem que chega. Tem muitas pessoas que ganham pouco, vivem com uma vida muito simples, muito modesta, mas estão felizes com aquela vida. Acham aquilo o suficiente, então elas são ricas. Vivem na abundância, porque abundância e escassez não são números apenas, não é apenas valores. Abundância e escassez são sintomas que são sentidos dentro de cada um de acordo com as suas
intenções, com as suas crenças, com as suas necessidades, enfim, com aquilo que entende da vida. Abundância é ter o suficiente sempre, sem falta de nada que venha trazer problemas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Mas se você não precisa tanto do carro, você não é um ser que vive na escassez porque não tem um carro e gostaria de ter. Olha, muitas vezes eu até penso, dependendo da situação de cada um, às vezes ter um carro é ter uma despesa extra sem necessidade. Porque o valor que se paga num carro, os impostos que estão em cima deles, como os documentos que tem que renovar todos os anos, pagar o IPVA, pagar o seguro, pagar isso, pagar aquilo. De vez em quando tem oficina, tem a manutenção, tem o combustível, tem as multas de trânsito, que hoje em dia é só sair por aí que parece que elas correm atrás, porque é uma coisa impressionante. Então, às vezes a gente pensa, com esse dinheiro todo dividido por mês, quanto dá no mês todas essas despesas? Se a pessoa não tem tanta necessidade, às vezes compensa ter um aplicativo lá e chamar alguém que vai transportar, pode ser um Uber ou outra coisa, um táxi, enfim. Então, e não tem uma despesa, não precisa nem garagem, né? Não tem que se incomodar com estacionamento, com nada. Olha, às vezes tem que pensar se vale a pena. O caro já diz, é caro. É caro tudo. Tudo nele é muito caro. As coisas estão indo para um ponto que não dá mais para manter as coisas. Então, dizer que vive na escassez porque não tem dinheiro, nem sempre é uma escassez. Tem muita gente rica que vive realmente a escassez. São infelizes, porque não conseguem mais. Porque daí eles começam a querer mais e mais e mais e mais e mais do que o outro, mais do que o parente, mais do que o vizinho, mais não sei de quem, e não conseguem, então ficam infelizes. E a vida, como eu sempre digo, tem que ser vivida. Claro, conforto é bom, ter condições para qualquer coisa, para uma viagem, para comprar uma boa casa, comprar um bom carro também, é muito bom. Para quem trabalha e ganha honestamente, eu acho que trabalhar, ganhar honestamente já é uma riqueza. É uma satisfação que não tem dinheiro que pague. Porque aquele que ganha desonestamente e está cheio da grana e tem de tudo que pode, mas não ganhou honestamente, será que ele está feliz? Um dia a consciência vai cobrar. E aí não tem como pagar a tranquilidade. Porque a consciência não é comprada. A consciência é apenas aquilo que é a essência da alma. Então é difícil você colocar um parâmetro para dizer o que é escassez e o que é abundância. Porque para cada um tem uma linha, um gráfico diferente. Vamos para mais uma pergunta. No além-túmulo, seguir ou não seguir o túnel de luz? É outra pergunta aqui que já foi debatido muitas vezes. Eu vou fazer mais essa vez essa pergunta porque acredito que ainda tem gente que não entendeu esse procedimento no além-túmulo. Ah, tem gente que diz que não pode pegar o túnel de luz porque leva para a roda de Sansara. Primeira coisa, as pessoas que ficam discutindo qual é a opção que pode escolher depois do desencarne da alma, eu digo que não entendem nada da vida e da roda de Sansara, propriamente dita, roda das reencarnações. Porque veja bem, você tem todos os dias, todas as horas, o livre-arbítrio para decidir o que você quer ou não quer fazer enquanto está encarnado.
Quando a alma desencarna, ela não tem mais essa escolha, porque ela vai seguir uma frequência que ela criou durante a sua encarnação. Ela não tem que decidir se vai pegar o túnel de luz, se não vai pegar o túnel de luz, se vai para cá, se vai para lá. Ela vai aonde ela é atraída por atração magnética, por frequência. O túnel de luz existe no além-túmulo, eu já disse aqui tantas vezes, porque nós temos o umbral. O umbral é a quarta dimensão, onde a alma vai depois do desencarne, e ele é dividido em vários andares, vamos colocar assim para ficar mais fácil. Mas tem uma parte baixa, uma parte média e uma parte alta do umbral. Então os andares mais baixos, chamado de umbral baixo, é onde fica as almas mais duras, endurecidas, mais pesadas. Elas não saem dali. Ela desencarna e fica ali, está aqui perto da crosta, perto dos encarnados. Por isso os espíritos malignos atacavam tanto os encarnados, porque eles estão ali vivendo junto. A alma, quando desencarna, ela tem que passar por ali para subir. Porque o umbral baixo está acima das nossas cabeças, rente à crosta da Terra. A alma precisa passar pelo umbral grosso, que é escuro, cheio de trevas, cheio de almas perversas. E para ter essa segurança, existe um túnel de luz, é um túnel energético, na verdade. Dá a impressão que é luz, porque aquela luz ela protege. É como se fosse um túnel de verdade. Quem passa no túnel de luz, a alma que passa ali, ela vê todo o umbral ao seu redor. Ali ela vê realmente o inferno. Ela precisa estar protegida. Porque se ela vai para os andares mais elevados, ela vai para as colônias espirituais. Tanto é que as almas que estão nas colônias espirituais, que vêm aqui prestar auxílio aos encarnados, elas não podem vir sozinhas e desprotegidas. Elas sempre tinham meios de transporte e proteção de equipes guerreiras para defender as ameaças. As colônias espirituais que estão no umbral médio têm fortificações, têm armas para se defender das trevas, porque as trevas não respeitam os limites. Quem respeita limites são as almas mais elevadas. As mais perversas nunca respeitam. Quando elas atacam as colônias espirituais, existe lá, quem lê os livros psicografados, obviamente, sabe, entende um pouco. Quem trabalha com o contato com essas almas no além-túmulo também recebe essas informações. As colônias espirituais têm a proteção. Lá eles usam armas que não são armas de verdade, são energias. Por isso eles chamam de a chama violeta do fogo sagrado, porque queima, é uma energia. Quando é disparado aqueles raios de chama violeta do fogo sagrado, as trevas fogem, porque elas sentem. É como se fosse um chicote. Então é preciso entender que o túnel de luz é apenas uma passagem. Você não quer pegar o túnel de luz, que eu acho que isso não é opção, porque não vai ter essa opção. Ou você pega ou não pega, não porque você opta, é porque você trabalhou aqui enquanto encarnado para seguir adiante ou ficar preso ali. Então você, não indo para o túnel de luz, obviamente vai ficar no inferninho, lá na escuridão. Umbral baixo. Claro que agora também tudo está mudando e esse umbral baixo está praticamente vazio. Você tem algumas almas ali, são aquelas que desencarnam agora, ficam ali por algumas horas, alguns dias, mas não vão mais seguir por muito tempo como antes. Então as coisas estão mudando agora, já falamos sobre isso também. E vamos para mais uma pergunta. Uma pessoa correta, boa, justa e de bom coração, mas não acredita em Deus, como vai ascensionar? É mais uma das perguntas que precisamos ter aqui um pouco de paciência, porque já foi falado tanto,
que acreditar em Deus, ter conhecimento, ser letrado em conhecimento da vida e do além-túmulo, não significa nada se a alma, enquanto está encarnada, pratica o mal. Acreditar num Deus ou não acreditar, ter uma religião ou não, ser ateu, isso não existe no além-túmulo. Isso é coisa da terceira dimensão de consciência limitada. É claro que é bom acreditar em alguma coisa para ter motivos para se comportar, pelo menos. Mas aqui a pergunta diz se a pessoa é correta, boa, justa e de bom coração. Bom, se ela tem esses predicados, então pode ser um ateu, não acreditar nem que exista vida após a morte do corpo, pode não acreditar em nada. Se ela tem esses predicados, ela está apta a ascensionar, porque ela está com o véu do esquecimento agora e não sabe das coisas, mas ela já sabe se comportar. Ela já sabe que as ações praticadas dentro daquilo que não é da luz vai reverter em prejuízo para ela mesma. Então ela já sabe o que pode e o que não pode, o que é ético ou não é ético. Então ela já está pronta. Ela aprendeu em outras vidas. Ela está aqui por uma outra razão, de repente está ali para ancorar energia, está ali para uma missão qualquer, que a gente não sabe. O importante não é acreditar ou não acreditar, não é saber ou não saber. O importante é ser ou não ser uma boa alma, enquanto está encarnado. Porque o céu e o inferno é aqui. A alma, sempre que ela pratica o bem, ela volta com bônus. E toda vez que ela pratica o mal enquanto está encarnada, ela volta com o ônus. O resgate necessário. É tudo que precisamos compreender. E compreender que agora estamos no final dessa caminhada e tudo vai mudar. Vamos para mais uma pergunta? Como lidar com crianças na faixa de 7 a 8 anos que não estão se encaixando no sistema atual de ensino? Será que terão tempo de chegar ao novo sistema sem maiores traumas e sofrimentos? Muitas vezes as pessoas me perguntaram como lidar com essas crianças de hoje. E eu já disse sempre a mesma resposta. As crianças de hoje têm muito mais para nos ensinar do que para aprender. As crianças hoje têm mais para ensinar os adultos do que os adultos às crianças. É óbvio que tem coisas que a criança precisa dos adultos, elas ainda não estão prontas para ter o livre-arbítrio e decidir a sua própria vida. Mas tem coisas que elas nos ensinam. Elas são muito sábias, elas têm um conhecimento muito grande dentro delas. Elas lembram até de vidas passadas, basta que a gente tenha uma conversa franca com elas. Não ficar debochando, não ficar duvidando, porque elas se retraem e não contam mais nada. Aqui fala especificamente da escola. Como lidar com essas crianças de 7 a 8 anos que não estão se encaixando no sistema atual de ensino? Por que elas não se encaixam no sistema atual de ensino? Porque esse sistema atual de ensino em pouco tempo vai desaparecer. Elas sabem disso. Elas já vieram um pouquinho adiantadas e elas não estão interessadas nisso. Aliás, não é só na escola. É no dia a dia também, em casa, fora de casa. Lembre-se que as crianças têm muito conhecimento. Hoje elas já vêm prontas para o final da transição planetária. Elas não querem perder tempo em algo que elas sabem que não vai existir ali adiante. É claro que aqui falamos de um modo geral, porque tem casos e casos. Mas, de um modo geral, sim, essas crianças elas não vão se encaixar nesse sistema de ensino atual. Não adianta insistir. Aliás, tem que cumprir
agenda apenas. Os pais que não enviam as crianças na escola têm problemas, as crianças que não vão têm problemas e vão lá na escola e daí o sistema vai mudar e elas sabem, então elas fazem um esforço para suportar. Então é um faz de conta. Mas quem tem consciência e sabe das coisas e já tem essas informações, tem que ter sabedoria para lidar com essas crianças, principalmente os pais e professores e donos de escolas ou responsáveis pela escola. Eu diria sempre a mesma resposta que em outras perguntas também encaixa esta. Faça hoje o que tem que ser feito hoje. Amanhã é outro dia. As coisas vão mudar tão rápido que não dá tempo nem de pensar muito. Se hoje tem que ir para a escola, vai para a escola. Você tem que frequentar, frequenta. Você tem que estudar, estuda. Vamos fazer um pouquinho de esforço para continuar essa caminhada que ela está terminando ali adiante. Quando mudar, mudamos juntos. O que vai mudar? Muita coisa, tudo praticamente, mas não vai ser amanhã, ainda tem um certo prazo. Ah, não vai fazer vestibular porque vai mudar e não vai servir para nada. Não, nada se perde, o conhecimento não se perde. Vai mudar, muda junto. As profissões vão mudar sim, todas, mas vão ser adaptadas por um tempo. Talvez a pessoa vai fazer um vestibular, passa e vai fazer a faculdade e leva 4, 5 anos para terminar. E quando termina já mudou tudo, mas aquele conhecimento vai ser aproveitado um tempo. Não vai ter prejuízo. Agora ficar esperando, e se a coisa demorar, em vez de 5 anos, 20 anos? Porque não vai mudar tudo ao mesmo tempo. As coisas vão mudando gradativamente. Essas crianças chegaram um pouco antes da hora, elas vieram para uma missão. E essa missão não vai depender dessa escola, mas é preciso ter paciência. Tanto por parte dos pais como dos professores. Ter um pouco de paciência. Muitas se revoltam porque são cobradas, é exigido coisa que elas sabem que não é necessário. Então elas ficam incomodadas. Então elas reagem. Muitas reagem inclusive com ira, com violência, porque é uma agressão cobrar demais coisas que elas sabem que não precisam. Elas têm essa sabedoria, elas têm essa consciência, mesmo que são crianças. Aí diz assim, será que terão tempo de chegar ao novo sistema sem maiores traumas e sofrimento? Eu digo que elas já estão no novo sistema. E elas não vão ter traumas e nem sofrimentos quando chegar a hora delas agirem. Elas têm sofrimento e traumas agora, quando são cobradas coisas que elas não querem, sabem que não precisam. Só que elas não sabem se defender, então elas reagem da forma que elas conseguem. Chorando, reclamando, teimando, se revoltando também. Mas tudo tem o seu tempo. E aqui para a última pergunta, é uma coisa que não vai levar muito tempo, porque a resposta também não é preciso alongar demais. Crise de pânico pode ser causada por obsessores? Tinha muita crise de pânico que tinha, sim, obsessores, até pouco tempo. Mas como os obsessores também foram já levados, existem alguns casos, sim, mas são mais raros agora. A crise de pânico, ela não tem nada a ver com o obsessor, de um modo geral, ela tem relação com os traumas vividos pela própria alma encarnada. O pânico é um medo fora do controle. E medos, nós já falamos tanto aqui. Os medos são coisas daquilo que nós já conhecemos, já vivemos. Nós não podemos temer algo que nós não conhecemos. É impossível, vai ter medo de uma coisa que você nem sabe que existe, ou nunca viveu. Você só tem medo daquilo que você tem dentro de você, registrado como medo, como trauma. Algo que te
fez sofrer. Então você tem medo de passar de novo. Mas você não lembra, não sabe, então você acha que vai acontecer e não vai. O pânico é o extremo desse medo. São situações onde a nossa consciência acessa um conjunto de energia, de medo tão grande que ela acha que não vai conseguir superar. A crise de pânico é tão terrível que ela faz com que a pessoa fique paralisada. Não tem ação. Às vezes dá a impressão que é um obsessor, mas não é. Embora tinha alguns casos, e possa acontecer ainda, vamos dizer que não se preocupe. O trauma já é um obsessor que vem com a gente, ele está dentro de nós, porque ele nos acompanha de outras vidas. É uma vivência, um registro. É claro que poderíamos dizer sim, é um obsessor, porque é uma memória, mas não é verdade, então não vamos dizer que é um obsessor. É uma lembrança dura de algo vivido, sofrido, e que estamos levando para a consciência, porque ele está lá no subconsciente. A consciência é luz. Quando levamos para a consciência, nós iluminamos. Ah, então é isso. Tá, então eu tenho medo disso porque eu já vivi. Se eu já vivi, não vou passar mais. Então agora eu não tenho que temer mais, porque agora compreendi. Compreendeu, iluminou e dissipou. Claro que não é de uma hora para outra, nem de um dia para outro. Leva algum tempinho, curto. Depende do esforço de cada um. Mas dá para fazer a volta, sim, e eliminar os medos, porque os medos são coisas nossas, pessoais. O medo não vem de fora, ele está dentro. E se está dentro, nós temos que removê-lo. E a única forma de remover é o entendimento, a compreensão. Sem isso, pode sim tomar algum medicamento, vai ajudar, mas vai deixar a pessoa uma outra forma de não reação, porque você está meio que dopado por um medicamento, também não tem muito o que fazer. Então, o bom seria trabalhar, se for necessário, sim, alguma medicação para não sofrer demais, porque ninguém merece também passar por crise de pânico, mas tentar, principalmente, entender o porquê, quais as causas e saber que aquilo já foi vivido e não precisa viver mais. É apenas uma limpeza, uma iluminação do nosso subconsciente. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.